Feliz sábado aos irmãos aqui na igreja, aos amigos que acompanham também a transmissão deste culto. Deus abençoe a todos. Eu quero começar fazendo uma pergunta que eu acho que pouquíssimos aqui vão poder responder. Mas eu preciso mostrar alguma coisa aqui que eu tenho guardado comigo com muito carinho. Já faz 24 anos que eu guardo isso numa das minhas bíblias lá em casa. Alguém consegue reconhecer esse folder, esse impresso aqui? Quantos reconhecem? Levante a mão. Quantos reconhecem esse panfleto aqui? Fique em pé, por favor. Fique em pé aí. Vamos lá, os pioneiros da igreja de Boituva. Eu quero vê-los em pé. Porque eu não consegui ver todos aqui da frente, agora estou vendo alguns ali. Quem estava aqui 24 anos atrás, pode ficar em pé. Nós todos envelhecemos juntos. Não tem problema, né? Alguns ainda mantêm os cabelos, outros ainda têm os cabelos preto misturado com branco, né? Prazer revê-los, irmãos. Pode sentar. Pode sentar. Viram quantos? Poucas pessoas, né? Mas quando essas poucas pessoas oraram, trabalharam e se esforçaram para que esta casa de oração fosse construída, era justamente para que outras muitas pudessem vir. E eu fico feliz de ver essa igreja cheia. Já tive a informação de que tem mais de 150 membros a igreja. Naquele tempo tinha bem menos, né? E foi para isso que a gente trabalhou. Foi justamente para isso. Para que essa igreja pudesse ser um marco. E hoje é uma igreja central, né? Na época tínhamos só uma igreja aqui. Na verdade, quando eu cheguei com a minha esposa aqui, sem filhos ainda e com muito cabelo, nós usávamos o salão dos jovens. Poucos vão se lembrar, né? Mas a gente usava o salão dos jovens, que eu nem sei se ainda é salão dos jovens agora, né? Ainda é? Era a nossa sala de reuniões da igreja. Cabíamos todos ali, naquela sala. E 24 anos se passaram, quase um quarto de século se passou, e aqui estamos nós, né? Aqui estamos nós pela graça de Deus. Que bom, irmãos. Esse panfleto aqui, esse folder, foi o programa, para quem não estava aqui, né? Vou ter que falar agora, né? É o programa da inauguração da igreja e dedicação do templo de Boituva, no dia 7 de agosto de 1999. Na verdade, estamos antecipando um pouquinho, né? A data para cair no sábado e estarmos aqui juntos. Mas foi no dia 7 de agosto de 1999 que esta igreja foi organizada e dedicada ao Senhor, né? Mudou um pouquinho a fachada, né? Agora tem um vitral bonito na frente, uma janela de vidro, né? Eram 3 janelinhas aqui. Depois, se quiserem ver de perto, eu mostro para vocês. Pra vocês terem uma ideia do que aconteceu naquele dia. Aliás, eu anotei aqui, ó, vou anotando sempre que eu venho aqui, mas acho que eu esqueci uma. No dia 9 de agosto de 2003, eu preguei aqui. Nós celebramos 4 anos da inauguração da igreja. Alguns estavam aqui, com certeza. Eu acho que eu vim outra vez também, nesse período todo, só que eu esqueci de anotar. Se alguém depois lembrar quando é que eu estive aqui na segunda vez, na apresentação da Alice, foi nesse dia. Que dia foi esse? Que ano foi? Alguém lembra? Depois eu vou atualizar aqui a minha anotação. Me passa a data depois. 2016, eu vou fazer isso agora, para não esquecer. Isso aqui é uma tradição minha. Aliás, falta alguma coisa aqui. Irmão Vitório, está faltando alguma coisa aqui. Eu peço que o irmão Vitório traga para mim essa coisa que está faltando, porque eu preciso mostrar para os outros aqui. 2016. Lembra a data certinho? Tá, combinado. E hoje, 5 de agosto, nós estamos aqui de novo, celebrando os 24 anos, né? Como é bom ver alguns rostos aqui conhecidos, e como é bom também ver muitos rostos que para mim não são familiares. Porque, repito, isso mostra que o nosso propósito foi cumprido, né? Querem ver? Às 9 da manhã, naquele dia, 9 de agosto, há 24 anos, tudo começou com a escola sabatina. Como sempre, escola sabatina. E a abertura foi feita por uma moça muito linda, chamada Débora Tatiane Martins Borges. Ela fez a abertura da escola sabatina naquela manhã. Depois tivemos um canto congregacional, a música foi Rei dos Reis. A oração pela irmã Geni, a irmã Geni está aqui, Geni Nunes, ela que fez a oração, né, naquele dia lá, para abrir a escola sabatina. Depois tivemos um informativo pelo Moisés de Menezes Biondo, agora está completo, obrigado. Depois eu mostro o que ele trouxe aqui para vocês saberem que é algo que não pode faltar em cada vez que eu venho aqui. E ai de vocês se não guardarem isso aqui, né? Então nós tivemos a Geni fazendo oração, informativo pelo Moisés, depois tivemos a mensagem musical pelo Trio Casa,
da CPB, nem existe mais o trio, né? Mas cantaram aqui com a gente. A lição foi examinando a criação mais de perto. Quem passou essa lição, lembram? Fui eu, juntamente com o pastor Valdir Lucas. Lembra dele, pastor Valdir Lucas? Foi o nosso grande evangelista aqui na igreja. Tivemos uma mensagem musical pelo Grupo Novo Canto, da CPB, que na época eu acho que tinha até gravado um CD. CD, lembra o que é CD? Canto congregacional fortalece a tua igreja, e a oração de encerramento de novo por aquela moça linda lá, a Débora, Tatiane Martins Borges. E tivemos aqui a participação do pastor Wilson Sarli no momento do culto de organização e dedicação do templo. O pastor Wilson Sarli fez a invocação. Tivemos aqui o pastor Rubens Lessa, de saudosa e querida memória, né? Ele participou aqui apresentando os membros da plataforma. O pastor Valdir Lucas fez oração. Marcelo Parisi cantou a mensagem musical. Depois eu fiz o histórico da igreja, apresentando toda a história anterior àquele momento, as lutas para conseguir o terreno, para construir o primeiro local de reuniões, tudo isso foi contado no histórico. Depois tivemos aqui a leitura do voto pelo pastor Otávio Costa. O pastor Valdir Lucas fez o voto de compromisso. Depois prosseguiu aqui com o secretário então secretário da associação, pastor Paulo Estina, recebendo os membros que comporiam a nova igreja. Quem pregou naquele dia foi o então presidente da União Central, pastor Tércio Sarli. O pastor Lessa fez a oração de dedicação e assim seguiu o programa, né? Foi um dia muito especial, eu lembro até hoje, né? E naquele dia nós descerramos a fita que está aqui, né? A fita inaugural está enroladinha, guardadinha aqui, 24 anos se passaram, né? E esta pedra aqui, que nunca pode faltar, pelo menos enquanto Deus me der saúde e for convidado para vir aqui nessas ocasiões, eu gosto de mostrar essa pedra. Eu não lembro se foi o João Batista ou se foi o irmão Quinzinho. Vocês podem me lembrar quem foi que pegou lá de baixo do terreno? Foi o irmão João Batista. O irmão João Batista, né? Batista, né? Vocês estavam juntos, que vocês trabalharam juntos aqui o tempo todo, né? Mas o irmão João Batista, ele pegou uma pedra aqui do terreno e guardou com muito carinho. Esta pedra aqui. Então é um granito, acho que é um granito, né? Rocha primordial da criação de Deus. E estava aqui nos fundamentos da igreja, né? Então, que fique bem guardadinha como lembrança desse esforço, dessa jornada de fé. Não sabemos por mais quanto tempo ficaremos aqui ainda, irmãos, mas enquanto esse mundo durar e esta igreja puder abrir as portas em liberdade para pregar o Evangelho, que este tempo seja usado para louvar o nome de Deus. Que esta casa seja usada para receber pecadores como nós, para que Jesus os transforme à imagem e semelhança dele. Irmãos, essa igreja foi uma escola para mim. Quando a Débora e eu chegamos aqui, 25 anos atrás, quase o mesmo tempo de existência deste templo, né? Nós éramos bem jovens, havíamos chegado de Santa Catarina para trabalhar na CPB. Fui chamado para ser editor ali na publicadora. E antes disso, eu havia sido ancião de uma pequena igreja lá da comunidade onde a Débora nasceu. Barra do Aririú, município de Palhoça, Santa Catarina. Eu fui diretor daquele grupo, depois ele foi organizado, passei a ser ancião. Foi uma escola para mim, eu era bem jovem, 25 anos, acho, por aí, né? Na época. E quando viemos para cá, nós não conhecíamos nada aqui nessa região, nem sabia que existia uma cidade chamada Boituva. Mas o pastor Lessa conhecia muito bem essa igreja. Ele era muito amigo do então ancião desta igreja, que literalmente deu a vida construindo esta igreja. Vocês devem conhecer a história, e se não conhecem, eu convido a conhecer. Nós precisamos honrar a memória dos pioneiros, né? O irmão Joaquim Biondo, eu não o conheci. Eu vou conhecê-lo quando Jesus voltar. Ele estava trabalhando nesta igreja quando, infelizmente, sofreu um acidente. Ele caiu e veio a falecer. Ele morreu na obra de Deus, literalmente, né? E nessa época a igreja era uma pequena igreja ainda, né? Estava sem um ancião e o pastor Lessa nos fez um convite. Ele convidou a mim e a Débora: vocês não querem me ajudar lá na igreja de Boituva? Eles acabaram de perder um ancião, nós precisamos fazer muitos trabalhos missionários ali para construir uma igreja, encher aquela igreja de salvos, e nós aceitamos o convite. Só que não tínhamos nem carro. Ficamos um tempo aqui em Tatuí
sem poder comprar um carro, e o pastor Lessa, quando podia, nos trazia de carona no seu velho Monza, que eu dirigi muitas vezes também, irmãos, eu lembro com muito carinho, né, desse homem de Deus, porque a missão estava no coração dele. Não foram poucas as vezes que ele dizia assim: Michelson, lá na redação da CPB, está aqui a chave do meu carro, vá lá, Boituva, resolver um assunto. Por exemplo, chegou aqui o piso da igreja, trocaram, que bom, ficou até mais bonito. Chegaram os pisos da igreja, ou então chegaram as grades, né? Vá lá, dá uma atenção, vá lá ver como é que estão as coisas. E eu então pegava o carro do pastor Lessa, vinha para cá e podia atender aqui, ver como é que estavam as coisas. Vá lá visitar o irmão fulano, está enfrentando algumas dificuldades. E eu, como ancião, vinha com o carro do meu então chefe, pastor Rubens Lessa, que mais do que chefe era um pastor, um homem de Deus. Quartas, domingos e sábados estávamos aqui. Quando não podia vir de carro, víamos de ônibus. Algumas vezes João Batista ia nos buscar lá em Tatuí, para que nós pudéssemos estar aqui e participar do culto com os irmãos. Por um tempo, a Débora e eu dirigimos um programa de rádio, numa rádio católica aqui na cidade. Conseguimos um espaço na rádio e fazíamos ali toda a tarde de sábado. Então nós ficávamos aqui, almoçávamos na igreja, fazíamos o programa de rádio e voltávamos para casa à noite, cansados e felizes por ter feito a obra de Deus. Quantos estudos bíblicos, quantas séries evangelísticas. Isso tudo me preparou para ser um pastor. Nós ajudamos, né, juntos aí, ombro a ombro, nessa obra aqui tão maravilhosa. Eu me lembro que quando o pastor Lessa pregava, a gente tinha que ficar bem atento, lembra disso? Ele me bombardeava com perguntas. Eu não podia ficar um minuto distraído, porque ele chegava aqui na frente, vamos supor que estava pregando sobre Daniel capítulo 7, e então ele perguntava: Michelson, o que você acha desse verso? E eu tinha que estar atento para dar a resposta. Então aprendi a ficar bem atento no culto. Aprendi muita coisa com aquele homem de Deus, né? Eu lembro de uma série sobre Daniel que nós fizemos aqui na igreja. Ele pregava um domingo, eu pregava no outro. Quanto ensinamento, quanto aprendizado, quanta coisa boa, né? Que pena que ele não está mais entre nós, para poder ver o resultado de tudo isso que foi feito. A semente foi plantada e ela germinou. Ele esteve aqui muitas vezes depois disso, né? Ele pôde ver a igreja construída, mas muitos de vocês só vão poder conhecê-lo na volta de Cristo, quando Jesus ressuscitar o pastor Lessa, né? A vida dele está marcada também aqui nessas paredes, né? Quantas palavras sábias, quantas pregações, quantos sermões foram proferidos aqui deste lugar. E vocês devem continuar a obra, né? Assim é, na causa de Deus. Alguns começam, outros prosseguem e alguns vão terminar. Em algum momento, um último sermão será pregado aqui. Em algum momento, essas portas se abrirão pela última vez para que um culto seja feito, antes da volta de Jesus. Então, usemos bem esse templo para a glória de Deus, né? Depois daqui, Débora e eu recebemos um convite também, um desafio, para em Tatuí ajudarmos a plantar outra igreja. E aí começou tudo de novo lá em Nova Tatuí, que hoje tem uma igreja muito bonita, né? Já faz uns 15 anos, né, que aquela igreja foi organizada, mais que isso até, né? Mais, com certeza mais. Aí lá também ajudamos na construção, bater laje, carregar tijolo e cimento e tudo isso, né? Faz parte e foi maravilhoso também. Evangelismo, implantando igrejas, dando estudos bíblicos, essa é a nossa obra. É o que temos que fazer até a volta de Jesus, né? E eu fico muito feliz de estar aqui neste momento, celebrando os 24 anos de dedicação desta igreja para Deus. Enquanto esse mundo durar, vamos celebrar, né? A pedrinha está aqui, ano que vem ela vai ser exibida de novo, né? Ano que vem, 25 anos, né? Jubileu de prata. Vai ser um momento maravilhoso. Muito bem. O meu sermão hoje está baseado em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Palavras registradas pelo apóstolo, inspirado por Deus, em que ele diz assim, que a igreja, nós, somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quanta coisa em um verso, né? Quantas verdades maravilhosas. E nós vamos explorar tudo isso nos próximos minutos. Assim é a Bíblia. A gente pode ficar horas e horas discutindo um verso, de tanta coisa importante que há nesses textos inspirados.
Mas antes de analisar o verso em si, deixa eu só falar sobre o contexto histórico em que Pedro escreveu sua carta, para nós termos em mente qual era o mundo, qual era o cenário em que essa carta foi escrita, né? Foi a primeira carta que Pedro escreveu. Ele vivia ali perto do fim do primeiro século, depois de Cristo, portanto já mais de 50, 60 anos após a morte de Jesus. Pedro já estava bem velhinho também, né? E a igreja enfrentava um tempo bem difícil. Perseguição, hostilidade à fé cristã. Os irmãos estavam ali espalhados, né, pela região da Ásia Menor, hoje é a Turquia. Então muitos cristãos estavam ali espalhados por aquela região, que era uma região bastante paganizada. Adoravam os deuses romanos, havia cultos pagãos ali, e os cristãos ainda eram minoria. Portanto, eles eram bastante incompreendidos, eram perseguidos, eram criticados e hostilizados. Por que eu gosto de analisar o contexto histórico? Para perceber as semelhanças com o nosso tempo. Fala para mim se nós não vivemos no mundo hoje, de novo, a caminho da paganização. De novo. Estamos de novo, né, sob o domínio de impérios que se levantam contra Deus, contra a liberdade. E ser cristão de verdade hoje, de novo, é pertencer a uma minoria. É ser criticado. Tente ser um cristão, e eu creio que todos aqui estamos tentando, né? Tente ser um cristão bíblico no mundo de hoje, na sua escola. Tente ser um cristão bíblico, imitando Jesus de verdade, no seu trabalho, nessa sociedade em que vivemos. E você perceberá como não é fácil. Como muitas vezes você é chamado injustamente de fundamentalista, de intolerante, fora outros epítetos aí, outras palavras que são bem piores do que essas. Aplicam àqueles que querem levar a Bíblia a sério. Os cristãos do primeiro século viveram num mundo pior do que esse, claro, mas com muitas semelhanças. Muitos eram despejados, tinham seus bens tirados deles. Era difícil, eram vistos como pessoas bem estranhas, né? Havia também um sincretismo religioso muito forte, essa mistura de religiões, né? Muitas pessoas estavam envolvidas em práticas religiosas diversas, incluindo culto aos deuses romanos, crenças pagãs e mesmo o judaísmo, que aos poucos ia se dissolvendo, se misturando também com ideias gnósticas e outras heresias aí. Nesse contexto, então, os cristãos eram vistos como uma minoria que se destacava por sua fé singular em Jesus. Quem é esse Jesus? Como vocês ousam adorar um Deus tão diferente dos nossos deuses? Como assim um Deus que morre numa cruz? Por isso que Paulo vai dizer que era escândalo, né? Era um escândalo você dizer que cria num Deus que se fez homem e morreu numa cruz. Hoje a cruz, ela é símbolo até nobre, né? Colocam nas repartições públicas algumas, o que é uma vergonha, porque ali leis absurdas são aprovadas e está lá a cruz, às vezes na parede lá, né? Colocam em vários lugares, alguns carregam ao peito. A cruz virou moda, mas nesse tempo aqui não era moda. A cruz era um escândalo. Loucura para os judeus, escândalo para os gregos, porque como assim um Deus que morre? Como assim um Deus que caminhou sobre a terra, que sentiu fome, sentiu frio, sede? Que Deus é esse? Que Messias fraco é esse? Alguns pensavam. Era nesse contexto que viviam os cristãos, e foi para essas pessoas que Pedro escreveu a sua carta, para motivá-los, para reanimá-los, para ajudá-los a permanecer firmes na fé. E, irmãos, hoje, ecoando as palavras de Pedro, eu quero também que vocês se sintam abraçados por Deus. Eu quero que vocês se sintam especiais para Deus por pertencerem a uma geração eleita. Porque essas palavras de Pedro, embora ecoem, como veremos daqui a pouco, textos do Antigo Testamento, porque Pedro era um judeu, Pedro cria nas Escrituras, essas palavras ecoem textos do Antigo Testamento, elas foram dirigidas para a igreja cristã, não mais para a nação hebraica, judaica, que nesse momento, infelizmente, havia perdido sua prerrogativa de povo e nação escolhida. Judeus podem ser salvos como quaisquer outras pessoas. Pedro era judeu, João era judeu, Mateus era judeu,
mas não há mais uma nação, um reino, um país. Quando a gente lê aquele texto que diz assim, ó, bendita é a nação, como é que diz? Cujo Deus é o Senhor. Não é o Brasil, gente. Não é o Brasil. Não são os Estados Unidos. Essa nação espiritual é a igreja de Deus espalhada pelo mundo. Não existe mais uma nação escolhida. Não vai ser mais a política que vai salvar o planeta, o mundo. Cuidado com essas ideias político-messiânicas que há por aí. A nação de Deus, a nação escolhida, o povo de propriedade exclusiva, a geração eleita aqui de Pedro é a igreja. Somos nós. São aqueles que buscam a Deus de todo o coração. Vamos então ao texto, 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Vamos ler com bastante atenção para ver que verdades Pedro está nos trazendo aqui neste verso. Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu leio as cartas, os evangelhos, eu fico muito feliz e emocionado de saber que foram pessoas que andaram com Jesus, que contemplaram o rosto de Jesus, que abraçaram Jesus, são testemunhas em primeira mão. Então, ao ler uma carta escrita por Pedro, é aquele Pedro que às vezes tinha alguns rompantes, né, de cortar a orelha do outro, tinha momentos que ele falava demais, e que foi sendo moldado por Jesus, foi sendo transformado por Jesus. Um Pedro que era muito de falar e às vezes quando era para agir, ele corria, mas quando ele compreende, quando eles veem Jesus ressuscitado, é o mesmo Pedro que, segundo a tradição, não quis ser crucificado como Jesus, porque não se sentia digno, e pediu, segundo a tradição, para ser crucificado de cabeça para baixo. É um Pedro que, depois de convertido, não tinha mais nem medo da morte. São essas pessoas, são esses homens e mulheres que andaram com Jesus e que nos dão um exemplo tremendo de vida, né? E de transformação operada pelo Evangelho. Ele escreveu assim, 1 Pedro 2,9, acharam o texto aí? Vocês, porém, depois eu vou explicar esse porém aqui para vocês, tá? Vocês, porém, são geração eleita. Você que está me ouvindo agora, geração eleita. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pensa, como foi bom ouvir dos lábios de um discípulo de Jesus, um discípulo, uma testemunha primária, que, embora você fosse perseguido, embora você fosse humilhado na sua escola, humilhado no seu trabalho, viravam o rosto para você quando sabia que era um cristão, você ouvir de um servo de Deus que você não se importe com o que eles falam, para Deus você é uma geração escolhida, você é propriedade exclusiva de Deus. Isso com certeza deve ter consertado a autoestima de muitos cristãos, deve tê-los feito olhar para o futuro com esperança, porque se eu sou propriedade do meu Deus exclusiva, Ele cuida de mim, mesmo estando nesse mundo tão complicado, tão cruel, Ele cuida de mim. Bem, antes de a gente explorar cada parte desse verso, deixa eu explicar o porém. Quando que a gente usa um porém numa frase? Quem gosta de língua portuguesa aí? Irmãos, eu lhes digo tal coisa, porém, antes, deixa eu falar outra coisa. Né? Você quer trazer a lembrança, uma das funções dessa palavrinha aí, talvez, a de trazer à lembrança alguma coisa que foi dita antes. Porém, não se esqueça disso. Disso o quê? Vamos ver o que vem antes do verso 9? Vamos lá, 1 Pedro capítulo 2. Eu vou ler aqui agora os versos 1 até chegar ao 9. O que vem antes? Isso a gente chama de contexto, né? É importante conhecer os contextos textuais também, né? Se você não entender um versículo, leia o que vem antes, leia o que vem depois, aí você tem uma ideia do contexto. 1 Pedro, capítulo 2, eu vou começar lendo aqui o verso 1 até chegar ao 9, o verso do porém. Vamos lá? Portanto, abandonem toda a maldade, todo engano, hipocrisia e inveja.
bem como todo tipo de maledicência. Fala mal dos outros, né? Fofoca. Esqueça isso. Larga isso. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual. Que leitinho é esse aqui? Qual é o alimento do cristão? É a palavra. É a palavra. Então, como crianças recém-nascidas, vocês são convertidos, são outras pessoas agora. Desejem o leite espiritual, para que por ele, por esse alimento, lhe seja dado crescimento para a salvação, se é que você já tem a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, Jesus, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura, que Pedro vai citar então o Antigo Testamento. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Uma profecia messiânica. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita. Entendeu o sentido do porém aqui? Pedro diz o seguinte, olha, o povo que rejeita a Bíblia é ímpio, é pecador, está longe de Deus. Vocês não, vocês, porém, são o povo de Deus, uma nação santa, para viver separada do mundo de pecado. Esses que rejeitam a palavra são os desobedientes, são os infiéis, são os ímpios, que têm que ser alcançados pelo Evangelho, mas enquanto vivem assim, são diferentes de vocês. Vocês estão no mesmo mundo que eles, porém, não são como eles. Porém, vocês são nação santa. Porém, entretanto, todavia, a interjeição que você quiser usar, a ideia é, ao contrário deles, vocês são especiais para Deus, porque se entregaram para Ele. Vocês são bebezinhos espirituais, e Ele quer que vocês sejam alimentados pela palavra, que muita gente rejeita como sendo alimento ruim. Querem rasgar a Bíblia, querem queimar a Bíblia, querem cancelar a Bíblia. Mas vocês sabem que é ela que traz o crescimento espiritual na vida de vocês. Vamos agora dissecar o verso? Extrair dele cada conceito aqui. Ele começa assim, vocês, porém, são o quê? Geração eleita. Então Pedro se dirige diretamente a quem aqui? Aos crentes. E sabe o que é interessante também quando ele fala assim, ó, a pedra angular, vocês são rochas vivas. De novo o contexto é importante. Fazia poucas décadas que o templo de Jerusalém tinha sido derrubado, destruído pelos romanos. Para os judeus isso foi um evento terrível. O templo, a glória do Senhor, tinha se ido de Israel. Até hoje os judeus, eles choram nesse dia. Sem contar que outras coisas tristes aconteceram também com esse povo, no mesmo dia em que os romanos derrubaram o templo. Parece coincidência, né? Uma triste coincidência. E eles, todos os anos, nessa data, eles se reúnem para chorar, para jejuar, porque foi uma data muito triste. Por outro lado, os tidos como gentios, os que não eram judeus, quando iam ao templo, antes de ele ser derrubado, evidentemente, não podiam entrar lá. Como aquele eunuco da Etiópia, que não conseguiu, ele teve as portas fechadas, preconceito. Então, quando os autores bíblicos, e Pedro não é o único que fala disso, né? Que a igreja é uma edificação com pedras vivas. Jesus é a pedra principal sobre a qual tudo está edificado, mas você é um tijolo vivo nesse prédio. Ouvir isso para eles era algo muito confortador. Porque mesmo que eu não tivesse mais o templo para ir, ou eu fosse desprezado no templo dos humanos, eu faço parte de um templo muito melhor, que foi edificado por Jesus. Esse templo é a igreja. A igreja de Deus é o templo vivo, e nós somos pedras vivas desse templo vivo que tem Jesus como fundamento e cabeça.
Se a ilustração for o corpo, né, ele é a cabeça. É a parte mais importante. Então aqui, quando Pedro fala de geração eleita, ele está enfatizando a singularidade e a escolha especial que eles receberam de Deus. Como cristãos, eles fazem parte de uma linhagem espiritual distinta. Que linhagem é essa? Filhos de Abraão. Se eles também são geração eleita, mesmo sendo gregos, árabes, de qualquer outro povo, mas se por ser da igreja de Deus são geração eleita, eles têm uma linhagem especial. São filhos adotivos de Abraão, judeus espirituais. Não sei se aqui tem algum descendente de judeu, mas se você não é, você acaba sendo, espiritualmente falando. Em Cristo, você é adotado como filho de Abraão. Por isso que Pedro usa a expressão geração eleita. Você foi escolhido. E ao ser aceito e escolhido, você passa a ser um filho de Abraão também, uma filha de Abraão. O Pedro também usa a expressão sacerdócio real. Por que ele usa essa expressão? Como assim? Vocês todos são sacerdotes? Como é que você entende isso? Você se sente um sacerdote de Deus? Isso aqui é para homens e mulheres, tá? Sacerdote de Deus, em que sentido? Primeiro, antes de Cristo, as pessoas não tinham acesso direto a Deus. Lembra como é que era aqui? Como era feito isso? Precisavam de um intermediário. Precisavam que um descendente ali de Arão, né, um sacerdote, fizesse essa ponte, essa intermediação. Quando Cristo, o Cordeiro de Deus, morre na cruz, o acesso é aberto. Então ele diz assim, Paulo, venham e com confiança, né, acheguemos-nos confiadamente junto ao trono de graça. Então você, como um sacerdote, pode ir diretamente à presença de Deus. Amém? Não há separação. Você tem acesso direto ao Pai por meio de Jesus. Outra coisa, o sacerdote era uma pessoa especial, que tinha a missão de aproximar pecadores do Cordeiro. Era aquele que intercedia, era aquele que ensinava lá em Israel. Se nós somos sacerdotes, qual deve ser a nossa postura diante deste mundo pecador? O que você me diz? A mesma. Nós temos que levar as pessoas a quem? Ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós temos que nos ver, temos que ver a nós mesmos como pessoas, homens e mulheres, preocupados com os perdidos e fazer o nosso melhor para que eles possam chegar ao Cordeiro. Você se vê assim? Isso não é só para os anciãos da igreja, não é só para os pastores. É você olhar para os outros com preocupação. Será que essa pessoa está salva? Será que ela precisa de alguma coisa, precisa ouvir sobre a mensagem de salvação? Será que ela sabe que Jesus vai voltar? É isso. É você olhar para o mundo com esse cuidado que Jesus tinha. Jesus via todo mundo, todas as pessoas como candidatos ao céu. Pena que nem todas aceitaram esse chamado. Algumas abandonaram essa predestinação que Deus traçou para toda a humanidade. Tem gente que não entende muito bem esse assunto de predestinação bíblica, né? Não é que Deus escolha quem vai se salvar ou se perder. Isso seria um Deus arbitrário. Um Deus terrível. Deus escolhe todos para serem salvos. Mas nem todos aceitam esse predestino e abandonam esse destino que Deus traçou. A predestinação da Bíblia é nesse sentido. Quando em Mateus 25, né, ali o texto fala das ovelhas, dos cabritos, né, dos bodes das ovelhas, é dito assim que Jesus, ele vai falar para os salvos: venham, benditos de meu Pai, e possuam por herança o reino que lhes está preparado desde a fundação do mundo. Portanto, o reino eterno estava preparado para quem? Para todos os benditos de meu Pai, disse Jesus. E aí, para os bodes, que naquela parábola representam os perdidos, ele vai dizer assim: afastem-se de mim, vocês que viveram praticando o pecado, para o fogo eterno preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Então o lago de fogo, a segunda morte definitiva, foi preparado, esse lago, para Satanás e seus anjos, que pecaram contra o Espírito Santo, já se afastaram de Deus por completo. Mas infelizmente haverá seres humanos que preferirão o destino de Satanás. Preferirão conscientemente perder a vida eterna. Esses abandonaram
o destino que Deus tinha traçado para eles. Porque Deus dá liberdade. Infelizmente, nós não sabemos muitas vezes usar a liberdade que temos, né? Deus nos concede liberdade de escolha, sempre, 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 o tempo todo. Desde Adão e Eva até o fim da história, antes da porta da graça se fechar, todo ser humano tem liberdade de escolha. E alguns usam mal essa liberdade. Então, quando Pedro diz que nós somos sacerdotes de Deus, nós temos que trabalhar pelos perdidos. Nós temos que olhar para eles como Jesus olhava. Eu posso fazer alguma coisa pela salvação dessa pessoa? Como que eu, com a minha vida, posso influenciá-la para o bem? Pense em você como um sacerdote, sempre. Você tem que dar acesso a Deus. Você não pode ser uma pedra de tropeço. Pelo contrário, você tem que ser uma ponte de acesso. Não seja muro, seja ponte. Pedro também chama os cristãos de nação santa. Você conhece o conceito bíblico de santidade, né? O que é uma coisa santa? O sábado é santo, o dízimo é santo, esta casa é santa. O que é uma coisa santa? Separado, posto à parte para uma finalidade especial. Em que sentido o sábado é santo, é sagrado? Deus criou o mundo em 6 dias e nos deu esses 6 dias para trabalharmos, para fazermos nossas obras, estudarmos e tudo mais. Mas Ele pegou o 7º e separou. Por isso é chamado dia santo. Deus separa para uma finalidade especial. Esta casa aqui é feita de tijolos, de pedra, cimento, como a minha casa e a sua casa. Mas esta aqui, no dia 9 de agosto de 1999, foi separada. Ela é santa nesse sentido. Ela é usada para uma finalidade específica. O casamento é sagrado, o dízimo é sagrado, e você é sagrado. Você já se pensou assim? O que Paulo diz sobre o nosso corpo? Que ele é o templo do Espírito Santo. Então o teu corpo, a tua mente, a tua vida devem ser santos, separados para Deus. Então a santidade na Bíblia não é aquela coisa de colocar uma estátua num pedestal e é uma coisa intocável e inalcançável. Não, santidade é você no dia a dia. Ah, mas eu peco e caio. Sim, mas quando você pecar, você corre para Jesus, pede perdão e Ele é teu advogado. E você continua na vida de santidade. Cai, levanta. Não fique caído. Deus quer que você seja santo. E santo na Bíblia é consagrado. É dedicado ao Senhor. Ele também chama a igreja de povo exclusivo de Deus. Lindo isso, né? Você é exclusivo. Os crentes pertencem a Deus. Eles foram chamados para ser povo peculiar, demonstrando seu caráter e seu amor neste mundo. Então, não se esqueça disso, meu querido irmão, minha querida irmã. Você é um povo, você faz parte de um povo exclusivo de Deus. A Bíblia, ela fala de exclusividade, né? E ela diz que esse povo é especial. Claro que é tão pecador quanto quaisquer outras pessoas, mas Deus os considera exclusivos. E termina Pedro falando de missão, você percebeu? Ele diz assim, ó: tudo isso para quê? Você é geração eleita, você é sacerdócio real, você é povo exclusivo, nação santa, para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, irmãos, o propósito dessa eleição aqui, da forma como Deus considera especial esse povo, o propósito disso, sacerdócio, santidade, separação, é o testemunho vivo do poder transformador de Deus. As suas e as minhas palavras podem ser vazias, às vezes, mas quando são proferidas por lábios que as pessoas percebem foram santificados por Deus, aí tem um poder que ninguém pode refutar. Quando a tua vida fala mais alto, ela grita dessa transformação que Deus opera, não tem ninguém que possa refutar isso. Quando as pessoas, teus vizinhos, teus colegas, veem que a sua família, embora seja defeituosa, problemática como qualquer outra, mas ela é uma família que é feliz, que busca a Deus, que se perdoa, as pessoas percebem isso. E esse é um testemunho dos mais poderosos. Quando as pessoas percebem que suas palavras, seu olhar, suas atitudes são diferentes, isso é uma pregação poderosíssima, que ninguém pode refutar. Então, tudo isso que Pedro fala, olha,
Aqueles vivem no pecado porque rejeitam a palavra. Vocês são crianças que têm que se alimentar todo dia do leitinho espiritual, que é a palavra. Ao beber desse leite espiritual, você vai sendo nutrido, vai crescendo, e essa transformação vai sendo vista, para que vejam as boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus, disse Jesus. E as pessoas vão percebendo isso, e elas vão, frequentemente, muitas delas vão querer ser como você. Eu quero ser assim, o que você tem de diferente? Por que a tua família é tão feliz? Por que você tem mais saúde, se for o caso, né? Neste mundo nem sempre é assim, mas enfim, na média, pesquisas mostram que os adventistas, né, vivem até 10 anos a mais. O que está acontecendo? O que você faz de diferente? Tudo isso é testemunho. E as pessoas de bom senso vão querer ser ou querer fazer a mesma coisa. Aí você vai dizer, eu tenho um segredo. O nome dele é Jesus. E tudo que ele ensinou, e tudo que está na palavra dele, esse é o meu segredo, que não é segredo. Não é segredo. Sabem, os crentes são chamados para proclamar, anunciar. Se a sua vida não é uma vida de missão, me desculpe, irmão, mas eu começo a questionar um pouquinho a tua conversão. Me perdoe por falar assim, mas é que o verdadeiro convertido nasce no reino de Deus como missionário. Se o seu espírito de missão, o seu senso de missão está fraco, alguma coisa está desajustada na sua vida. Porque, olha, desde que a Débora e eu nos convertemos lá na nossa juventude, se tem uma coisa que nos move é a missão. E não precisa ir para a África, para a Ásia, quem puder ir, ótimo. Mas não é só lá que tem gente para ser alcançada. Do outro lado da rua tem gente. Eu vou contar 2 histórias para vocês, que eu gosto de lembrar, entre muitas outras, né? Mas tem uma que é interessante. Nós moramos ali em Tatuí, num bairro bem, família assim, né? Bem, cheio de casas, enfim, e assim é bom, né? Você viver como sal da terra, para poder salgar os lugares. E havia se mudado para a nossa rua um casal, jovem. E sabe como é que é aquela antena missionária? Você já fica detectando assim pessoas e, opa, tem gente nova aqui na rua. Como poderemos alcançá-los? E aí você começa a orar a Deus para que ele abra uma porta, né? Eu lembro que um dia a Débora preparou um pão integral, a gente foi entregar, eles não estavam em casa, tivemos que comer o pão, e continuamos orando para que uma porta se abrisse em algum momento, e no dia do Impacto Esperança, não lembro de que ano foi, faz alguns anos já, a gente estava voltando já do trabalho missionário, né, de entregar os livros, eu ia guardar o carro na garagem, e o rapaz, o jovem, me abordou na rua e disse assim, e me perguntou, né, você conhece algum pastor adventista? Eu já era pastor na época e fiquei quietinho primeiro, né, vou esperar para ver o que ele quer dizer. Eu falei, por quê? O que você está precisando? Eu ganhei de presente um CD, olha o CD de novo aí, né? Um CD de pregações, de estudo bíblico, lá na farmácia onde eu trabalho. Uma cliente me deu de presente. Eu assisti tudo e tenho várias perguntas para fazer. Aí eu falei, olha, eu sou pastor, serve? Ele ficou todo feliz. Aí convidei para entrar, conversamos bastante, marcamos o estudo bíblico e ele está se preparando para o batismo. Então, é isso, irmãos, é olhar para as pessoas e pensar, esse aqui pode ser um amigo meu no céu, é um candidato. Outro caso recente aconteceu aí na nossa última viagem de férias. Estávamos voltando de Santa Catarina de carro, e a gente tinha saído bem cedinho, planejando chegar em casa cedo também, umas 10, 12, 11 horas, é o que costuma levar a nossa viagem de lá para cá, né? A gente ia chegar por volta de 6, 7 da noite, né? Mas não deu certo. Aconteceu um acidente grave na rodovia, e para encurtar a história, ficamos 5 horas parados na fila, esperando que o trânsito fosse liberado. 5 horas. E a gente fica triste, né? Poxa, Senhor, a gente queria chegar cedo em casa, amanhã eu trabalho, estou cansado, né? Eu ia viajar no dia seguinte, para outro compromisso, no outro estado. Eu vou chegar lá cansado, fazer um casamento cansado, tudo isso, né? E perguntando por quê, Senhor. A gente erra muitas vezes perguntando por quê, esquecendo do para quê. Enquanto estávamos naquela fila, nós conhecemos um casal muito especial. Tudo começou pela cachorrinha deles, né? A Débora, nossa família é muito cachorrenta, né? Aí a Débora começou a perguntar ali para aquela moça, né, sobre a cachorrinha dela, e a conversa foi avançando, e aí descobrimos que eles são cristãos, de uma outra denominação, e que ele gosta muito de livros apologéticos, de defesa da fé. Olha que interessante. Eu havia pregado no sábado anterior, na igreja de Perequê, lá
em Santa Catarina. E quando eu estava saindo para cumprimentar os irmãos, eu vi numa mesinha, aquelas mesinhas típicas, né, que tem na entrada das nossas igrejas, com materiais impressos, né, cartõezinhos de boas-vindas. Tinha lá uma pequena pilha de livros que eu havia escrito com alguns amigos, que na verdade são estudos bíblicos que nós concebemos para universitários, para pessoas que precisam de uma abordagem mais apologética. Só que eu não tenho mais esse estudo comigo, porque já acabou, já está esgotado, só tem PDF, gratuito. Se você quiser, inclusive, ir ao YouTube, ao Google depois, coloca lá, O Resgate da Verdade, PDF. Você pode baixar gratuitamente. Mas impresso não tinha mais. Aí eu pedi para levar um. Peguei lá e coloquei na mochila. Sabe quando você tem uma impressão de que você tem que fazer alguma coisa? Eu entendi que eu precisava pegar um e guardar na mochila. E eu costumo obedecer quando vem uma impressão forte assim, que eu sei que vem de Deus, né? Quando Deus acorda a gente e manda orar por alguém, sabe? Faça na hora aquilo. Já aconteceram muitas coisas que eu vi assim, que foram livramentos de Deus, naquele momento em que Deus pediu para um filho dele interceder por alguém. Se Deus colocou alguém na sua memória, ore por ele naquele momento. Se Deus mandou você fazer alguma coisa, entrar nessa rua, entra naquela rua. A comunhão com Deus nos ajuda a ter essa intimidade, essa sensibilidade. Bem, aí no caminho, trânsito parado, eu ouço o rapaz, que é engenheiro, ela é jornalista, dizer que gosta de apologética. Aí eu, peraí, eu tenho algo para você. Fui lá no porta-mala, peguei na minha mochila aquele livro e falei, agora eu entendi porque que Deus me mandou pegar esse livro lá na igreja e colocar na mochila. Era para você. Ele pegou assim, interessado, começou a folhear ali mesmo, sabe? Quase leu tudo já ali em pé na nossa frente, né? Trocamos mensagens, nossos contatos e estamos conversando. Irmãos, é isso. É isso. E aí eu comentei, né, com a Débora, olha, se foi para ter esses amigos para a eternidade, essas 5 horas não foram nada. Nós chegamos 3 da manhã em casa. Eu estava exausto, mas estava feliz. Porque não era o porquê, Senhor, era para quê, Senhor? Para que isso aconteceu? Não foi Deus que causou o acidente, evidentemente. Deus não causa coisas ruins. Elas são fatalidades nesse mundo de pecado. Mas Deus é especialista em usar coisas ruins para torná-las bênçãos. Ou você não crê em Romanos 8 que diz, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus? Não é o que diz o texto bíblico? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então naquele momento, embora fosse muito triste o que tinha acontecido, algo de bom saiu dali. Essa amizade que eu creio possa ser eterna. Então não fique espantado quando Deus te chamar para ser um sacerdote. E sacerdote em tempo integral, para cuidar dos outros, para ajudar a salvar os outros. Essa é a nossa missão. Nós somos chamados por Deus para viver em santidade e anunciar as verdades divinas. Esse texto de Pedro está banhado do Antigo Testamento. Isso que é interessante. Eles eram autores inspirados judeus. A nossa vida tem que ser banhada da Bíblia. Tudo que a gente pensar, falar, dizer para os outros tem que estar permeado de Bíblia. Mas para isso acontecer temos que ler a Bíblia, não é verdade? Todos os dias. Para que ela entre em nós, para que faça parte de nós. Querem ver alguns exemplos? Lá em Êxodo 19, 5 e 6, Moisés escreveu o seguinte. Na verdade ele escreveu palavras de Deus dizendo o seguinte. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar. Percebeu de onde que Pedro colou? Propriedade exclusiva, peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim, um quê? Um reino de sacerdotes e uma nação santa. Ah, peguei Pedro de jeito. Pedro copiou, Pedro plagiou Moisés. Não, não é isso. Pedro, ele bebe das Escrituras e nos traz mais Escrituras com as suas cartas. É assim, né? Então, na verdade, esse texto aqui era para a nação de Israel. Como a nação de Israel, ela descumpriu o seu propósito, Deus não mudou o seu plano. Continua valendo para a igreja cristã, que é composta por judeus, gentios e por todos os que aceitam Jesus. Essa nação santa continua existindo. Esse reino de sacerdotes continua existindo. Mateus 5, 13 a 16. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor?
para nada mais presta, senão para ser lançado fora, pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto do monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros. Para quê? Para que vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Jesus falou isso. E Pedro diz que nós temos que fazer isso. Anunciar, brilhar por Jesus. Temos também Colossenses, 1, 13 e 14. Paulo diz assim, Ele, Jesus, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Parece que todos os autores se combinaram, Não é isso. É que o autor verdadeiro por trás deles, quem é? É o Espírito Santo. E todos eles bebiam do leite da palavra. Esse leite transbordava da vida deles. Por isso existe essa harmonia entre os autores da palavra de Deus. Nos transportou para o reino de seu Filho amado. A ideia de ser chamado das trevas para a maravilhosa luz de Deus, em 1 Pedro 2,9, também pode ser encontrada nesses versos de Colossenses. O crente é libertado do poder do pecado e do domínio das trevas, sendo transferido para o reino de Cristo, onde encontra redenção e perdão. Agora trazendo para algo mais prático, como fazer tudo isso? Eu creio que Paulo nos dá a resposta também em Colossenses. Abra na última passagem que leremos hoje, Colossenses capítulo 1, verso 27. É um texto muito, muito especial. Colossenses 1, 27 diz assim, Encontraram? A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Ou Cristo em vós, na tradução mais antiga um pouco aí, Cristo em vós, a esperança da glória. Como podemos ser nação santa? Se Cristo estiver em nós, seremos. Como podemos ser sacerdotes para Deus? Se Cristo estiver em nós, seremos. Como podemos ser um povo que vai brilhar e anunciar a mensagem de salvação? Se Cristo estiver em nós, faremos isso. E como Cristo estará em nós? Se nós passarmos tempo com Ele. Se lermos todos os dias a palavra de Deus, a Bíblia, se orarmos todos os dias, conversar com Jesus o tempo todo, se falarmos dele às pessoas, se amarmos Jesus de todo o coração, se tudo que nós fizermos e pensarmos, tivermos ali Jesus no meio, aí sim, Ele estará em você e você fará tudo isso que Deus espera que você faça e seja também. Tá bem? Que esta igreja, e agora me refiro às pessoas, isso aqui é o templo, vocês são a igreja. Que esta igreja seja realmente nação santa. Que esta congregação seja sacerdotal, aproximando pecadores de Jesus. Que vocês sintam e saibam que são um povo de propriedade particular de Deus. Não deixa a baixa autoestima te abater não, viu? Você é muito especial. Não deixa a perseguição deste mundo, não deixa que as pessoas que não creem no que você crê e muitas vezes desprezam você, façam você se sentir arrasado. Não, olhe para cima. Tem alguém infinitamente superior que olha para você com um sorriso no rosto, satisfeito pelo que você tem feito e pelo que você é. O que importa para mim é o que o meu Pai pensa de mim. O que importa para mim é o que o meu Criador pensa de mim, não o que as pessoas pensam de mim. Se for para ser cancelado pelo Evangelho, que assim seja. É o melhor cancelamento que existe. Se for para ser perseguido por amor de Cristo, que assim seja. O que importa é o que meu Pai pensa de mim. E em breve estaremos para sempre no reino de glória. Por enquanto estamos no reino da graça, em breve no reino de glória. Com o nosso Deus, com os nossos queridos, e aí seremos uma única nação para todo sempre. Que Deus nos ajude a manter esses textos na nossa memória, enquanto caminhamos aqui, pelos próximos não sei quantos anos que temos até a volta de Jesus.